dia, tá começando o Café com Claudinho Gaúcho. Hoje, Dia das Mães, é um dia especial. Apesar de eu ter comigo que todos os dias é o Dia das Mães, todos os dias é o Dia dos Pais, todos os dias é o dia da gente estar presente, estar junto de quem a gente ama e de quem ama a gente. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com uma pessoa que eu gosto, que me aconselha muito, a gente conversa muito. E é uma pena o assunto que eu sempre trago ele para falar aqui, que é a questão da pandemia, que é meu amigo Dr. Braga. Bom dia, Dr. Braga. Bom dia, Claudinho. Bom dia aos nossos espectadores do teu programa, né, que hoje estão acordando mais cedo, né, porque depois vai ter a Fórmula 1, mas a gente sabe que tem muita gente que já acompanha o programa mesmo nesse horário aqui. Então, o bom dia a todos, especialmente hoje, né, que é o Dia das Mães. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com você e poder desejar esse feliz Dia das Mães a todas as mães que nos ouvem e aos filhos, principalmente aos filhos que hoje estão preservando as suas mães, né? Porque, como você bem falou, a gente bem gostaria de falar sobre outros temas, sobre a saúde pública em geral, mas não tem como. O que está nos afligindo hoje, a guerra, ainda é a pandemia do Covid-19, né? Essa doença que começou lá na China em 2019, e depois apareceu aqui no Brasil em 2020 e não foi embora. Pelo contrário, parece que gostou mais do Brasil do que da própria China, que lá na China ela desistiu e aqui no Brasil ela prosperou. É sério essa questão que a China não tem morte mais, não tem mais aumento de casos, que deu essa estabilizada já há algum tempo? Então, Claudinho, esse é um bom exemplo para a gente provar que a ideia de lockdown realmente funciona, se for praticado no momento certo e na sua plenitude. É igual um remédio que você tomando a dose plena, ele funciona. Se você tomar uma dose pequena, ele não funciona, e daí você diz, esse remédio não funciona. Você não tomou a dose verdadeira, né? Então, como a China aplicou a dose verdadeira, e qual era essa dose verdadeira? Logo que descobriram o assunto, eles fecharam uma cidade do tamanho de São Paulo, 15 milhões de habitantes. E a gente assistia, eu lembro bem que quando eu vi as imagens, eu fiquei impressionado, porque parecia uma cidade fantasma. Pense uma São Paulo que você andasse por ela e não visse uma viva alma, igualzinho uma cidade fantasma. Eles conseguiram fazer isso. Com isso, o que aconteceu? Parou a transmissão, porque o vírus não vive fora do corpo das pessoas, ele só vive dentro do corpo. Só que uma pessoa vai passando para outra e o vírus continua. Mas então, hoje lá eu vou eles chegar, conseguiram. Se eu quiser ir para a China e quiser visitar essa cidade hoje, eu posso ir ou ela continua fechada? Não, eles têm um controle muito rigoroso. Eles estão abrindo gradualmente, mas quando chega alguém estrangeiro, e ainda para conseguir o visto tem que ter lá as suas exigências, e mesmo assim quando chega lá faz uma quarentena obrigatória de 14 dias, sob a supervisão deles. Não é você que diz que ficou isolado. Eles que guardam você num lugar para você ficar guardado mesmo. Nós aqui no Brasil, doutor, nós não temos... Olha, a gente fica na fila do caixa do supermercado, tem 3 pessoas na frente da gente, um enrosca o cartão, a gente já fica olhando brabo. No supermercado, que não vai demorar 5 minutos. Imagina ficar 14 dias trancado. No Brasil, essas coisas não... a gente não conseguiu. A gente vê esses números crescendo, a gente vê essa situação que está chegando, mas o povo brasileiro, a gente é muito afobado. Já vamos começar o seguinte, a gente gosta do benefício, eu digo me incluindo junto nessa turma, a gente gosta do benefício antes do sacrifício. Eu vou comprar um carro, doutor Braga, eu não junto dinheiro para comprar um carro à vista. Eu vou lá, eu parcelo um carro em 60 meses, esse carro custa 50 mil reais, quando eu parcelo ele vai para 100, quando eu terminar de pagar eu não vou conseguir vender ele por 25. Então eu vou pagar 4 carros no final da história, mas eu estou andando de carro novo, eu estou bonito, e nem chego nos 60 meses. Quando está nos 30, 32, eu vou lá e troco por outro e faço outra Bíblia para continuar pagando. E a maioria do brasileiro é dessa forma. Eu vejo que na questão da pandemia está se seguindo mais ou menos isso. Agora está tudo fechado e tal, nós temos que ficar em casa, mas nós vamos ficar em casa reclamando. Parece que abriu as porteiras para o cara fazer o que quiser. E aí a gente vê que a pessoa não está se cuidando, que parece que esqueceu dos números. Falando em números, nós falávamos desde o começo aqui a questão do crescimento exponencial que o senhor explicou, sobre uma lagoa que vai o aguapé, né? Então, em 30 dias, esse aguapé vai cobrir a lagoa inteira. Com quantos dias ele chegou na metade na questão do crescimento exponencial? Eu disse 15. E eu errei, porque se ele dobra, com 29 dias ele estava na metade, com 30 ele dobrou aquela metade e virou o inteiro.
Aí eu tinha tentado entender, e hoje, a gente voltando com 400 mil vidas perdidas, 400 mil Paulo Gustavo, porque a gente viu a comoção, que um ator muito querido, uma pessoa que levava alegria, trazia, né, pra gente alegria, houve uma comoção, mas a gente tem que lembrar que para cada família que perdeu, era um Paulo Gustavo. Sim, e bem lembrado isso, Claudinho, até foi interessante você citar o caso dele, por causa da idade, porque no começo da pandemia, muita gente estava conformado, pensando assim, mas vai morrer aquelas pessoas que já viveram bastante, né, que já estão muito idosas, afinal de contas já cumpriu sua missão na Terra, ia morrer de alguma coisa mesmo a e doença tal. que o governo lançou para matar, para não gastar com o INSS, para fazer a reforma, já houve, vi esses boatos. Falaram tudo isso. Só que aconteceu rapidamente a tal da mutação gênica, né? O vírus se transformou, criou variantes do vírus e que são mais agressivos, inclusive para mais jovens. É o caso desse rapaz. Ele não tinha, a princípio, nenhuma comorbidade séria nem nada, extremamente ativo na sua vida profissional e tudo, e foi acometido. E você viu que não é uma questão de falta de atendimento hospitalar, né? Sim. Porque ele foi submetido a tudo que existe hoje de mais moderno, inclusive aquela transfusão extracorpórea, né? Aquela circulação extracorpórea, o aparelho chamado ECMO, né? Que daí tirava do corpo a pessoa, quando eu vi isso, daí eu fui procurar informação para saber o que era o extracorpóreo, mas é quase isso, né? E isso, que na verdade você faz o sangue da pessoa passar por um pulmão artificial, né? Porque é o pulmão dele que está comprometido, até que o pulmão venha a sarar e possa funcionar de novo. Só que o que aconteceu no caso dele? Teve uma complicação que houve um extravasamento de ar do pulmão para dentro do sistema circulatório. Então ele teve uma embolia gasosa, esse ar entrou para o coração, foi para o cérebro, daí entupiu tudo de ar e o sistema parou daí, né? Então, mas isso mostra para nós que a doença mudou, não é mais doença do idoso, é doença de todos agora, tá? Então por isso que os cuidados agora são mais necessários do que nunca. Nós estamos tendo uma diminuição? Estamos, graças a todo aquele fechamento que teve, praticamente um mês atrás a gente fechou tudo, ficou tudo parado e funcionou, baixou a demanda. Mas baixou no nível alto, né? Nós estamos tendo ainda mais de 1.000 mortes por dia, né? Eu ia falar, baixou o número de pessoas internadas, doutor Braga, liberou vagas na UTI, mas o número de vidas perdidas continua muito grande, entre 2.800, 3.000, 3.000 e poucas, essa semana foi no Brasil inteiro. Sim. Se nós formos olhar os números, acho que o senhor até tem anotado para falar mais 100 mil casos, 100 mil mortes, em que época foi? Começou em janeiro, fevereiro? Eu até, você falando, eu achei por bem lembrar os nossos espectadores disso. Veja, nós chegamos a 100 mil mortes no Brasil em agosto de 2020. Agosto de 2020 chegou a 100 mil mortes. Aí levou 5 meses... Para dobrar, para ter 200 mil mortes, que daí já caiu em 2021. Em janeiro de 2021, a gente alcançou 200 mil mortes depois de 5 meses. Mas para 300 mil mortes só foi preciso 2 meses, que é a história do lago, lá que você estava explicando como ele aumenta. E depois só precisou de 1 mês para chegar em abril com 400 mil mortes. Esse último mês nós perdemos 100 mil pessoas, 100 mil vidas. Em 1 mês. E para saber se isso é muito, né? Precisamos comparar com as mortes que já aconteciam, né? Porque não é só o Covid só o Covid que está matando. É verdade, o senhor levantou um ponto agora que eu tenho visto muita gente falando isso. Existe morte de dengue ainda? Existe morte de ataque cardíaco? Existe morte de velhice? Tem esse tipo de morte ainda? Tem sim, Claudinho. E para a gente provar o quanto é sério a mortandade do Covid, é bom a gente ver esses números. Então, para você ter uma ideia, em 2008, morreram no Brasil, 2008, nós fomos bem lá atrás, morreu 1 milhão de pessoas, arredondando o número aqui, 1 milhão de pessoas morreu no Brasil por mortes variadas. Morreu. Todas as mortes que era possível da época, 1 milhão de pessoas. Em 2018, 10 anos depois, morreu um pouco mais, 1 milhão e 300 mil pessoas morreram. Durante o ano. Durante o ano de morte natural. Então aumentou a população. Morte natural não, de acidente de trânsito, todo tipo de morte. E todas as mortes incluídas, inclusive os acidentes e tudo. Ou seja, em 10 anos, 2008 a 2018, aumentou a população e também aumentou a mortalidade, né? E agora, a gente já em 2020,
teve 1.400.000 mortes, daí incluindo tudo, inclusive o Covid aí. Que nós tivemos em 2020 confirmado de Covid 200 mil casos. 200.000 mortes. Então, 1.400.000, isso? Fechou em 1.440.000. Tivemos 1.200.000 de mortes em geral, entre esfaqueamento, tiroteio, chifre, essas coisas. Ah, não, chifre não mata. Mas eu tenho que brincar um pouco, porque é um assunto muito sério para a gente estar falando, mas esclarecendo aqui as pessoas que falam, não morreu de outras... Morreu. No ano passado morreu 1.200.000 pessoas de morte geral e 200.000 de Covid. E nós estamos entrando no mês 5 agora e já morreu mais 200.000 de Covid este ano. Então, e se a gente transportar isso para a média por mês, então você tem uma média normal de morte por mês em torno de 100.000 mortes por mês que tá dando do agora, ano todo, que morreria das outras doenças, enfim, de todas as coisas. Então nós tivemos um mês que morreu igual, né? 100.000 pessoas morreu só do Covid. Então, só o Covid, nesse último mês, matou igual todas as outras causas de morte do Brasil. Então, realmente, olhando desse jeito, é muito grave, sim, gente. A questão é muito grave da mortandade e que obrigaria todo mundo, inclusive o poder público, a fazer o máximo possível para evitar essa mortandade. Mas é o tamanho do Brasil que acontece isso, doutor Abac? O que você acha? Que o Brasil é um país muito grande em território e muito grande em população. Mas daí, veja a China. Qual que é a população entre a China e o Brasil? Qual que é a diferença? A China tem 5 vezes a nossa população, eles têm 1 bilhão e 200... eu achava que a China, a gente vê os filmes, a gente vê aqueles chinesinhos andando nos barquinhos, eu achava que a China era do tamanho do Paraguai, mais ou menos. A China tem 5 a 6 vezes a população do Brasil. E o tamanho de territorial? Território, ele, se eu não me engano, ele é o primeiro ou segundo maior território do planeta, de país sozinho, né, de um país só. E eles conseguiram lá, com tudo isso, bloquear. Então, veja, é uma ação forte. Nós não achei desculpa para isso. Não temos desculpa. Tem alguma outra desculpa para estar acontecendo isso no nosso país? Desculpa não. Eu acho que agora é questão de explicações. Desculpa não vai servir mais, entendeu? Aquela história do explica... Vai pedir para as 400.000 vidas perdidas desculpa do explica, mas não justifica, entendeu? Tanto que está correndo agora, você viu essa semana aí, a CPI desse assunto. E foi muito bom. Eu acho ótimo que saia essa CPI. Estão depondo lá os ex-ministros, os novos ministros, e está ficando claro que não foi feito tudo o que precisava ter sido feito de verdade. Eu estou sentindo um cheiro de carvão queimando nessa CPI, que a pizza está ficando pronta, rapaz. Não, sério, parece que eu estou perdendo a credibilidade nesse tipo de coisa. Eu ainda não concluí. Sério, vamos esperar terminar. Tomara eu estar errado. Claudinho, pode acontecer as duas coisas, mas que está sendo... levantadas as explicações. Se vai dar resultado, eu não sei. Mas pelo menos nós brasileiros vamos saber todos os detalhes, onde foi que falhou nosso processo de segurar essa pandemia no Brasil. Mas seja como for, a partir de um certo momento que a gente provou que nós no Brasil não conseguimos fazer completamente o isolamento, o lockdown quando necessário, então qual que é a saída? A saída é a vacina, né? Sim. E aí ficou mais claro ainda que aí nós comemos bola no começo mesmo, né? Mas eu falo assim, doutor, se nós tivéssemos comprado a vacina da Rússia, que não foi aprovada no início, que eles vieram oferecer, e aí a gente tinha comprado e não podia usar. Então eu até entendo essa questão dessa coerência mas aqui não foi comprada lá no começo, nós recusamos os direitos de comprar a vacina americana. Mas poderia dar errado a americana, como deu a Rússia. Mas você... Então, depois daquelas histórias do Bitcoin, das pirâmides, desses troços, eu só compro se eu ver que está liberado para me pegar. Esses tempos atrás me ligaram para oferecer um carro aí para mim aí, que não, você dá 2 contos de entrada, está em São Paulo o carro, você vai pagar só o frete. Falei, aqui ó, eu compro o carro, me entrega ele aqui na porta, ou daqui a São Paulo em 4 horas eu tô aí. Ah não, mas tem que depositar primeiro. Eu falei, tá. Mas nos negócios entre pessoas físicas, você tem razão. Mas nos negócios envolvendo nações, nesse momento... Porque o Grec ia comprar da Rússia. Do jeito que estava. Então, mas essa dependia dessa... Da Anvisa liberar. E o que a Anvisa levantou de problema é verdadeiro. Por quê? A Rússia, ela tem lá seu sistema governamental também, que é muito impositivo, né? Tanto que eles tomaram a vacina deles e se deu alguma efeito colateral, ninguém sabe, né? Mas
no próprio documento deles está escrito que aquele vírus deles tem capacidade de ainda se multiplicar. Então, isso que realmente, nesse ponto de vista, sim, a nossa Anvisa está certa. Como é que eu vou ter coragem de aplicar, por exemplo, numa grávida, um vírus que eu sei que ele ainda pode ficar vivo e se multiplicar? Será que ele não vai... A vacina que vem da China tem alguns países que não vão aceitar ela, né? Também, como está acontecendo com a da Rússia aqui no nosso país. Então, tem alguns países na Europa, tem alguns países que não vão aceitar. O brasileiro foi vacinado com a Coronavac, chegou lá e falou, não, a tua vacina não valeu aqui. Então, a gente ainda está num conflito que a gente fica olhando muito a âmbito nacional, a briga entre o presidente, o ex-presidente, o governador de São Paulo, o governador daqui e dali, e colocamos tudo na mesma panela, mas lá fora também está acontecendo isso, né? Vai ter essa disputa de mercado, porque pense também, né, a gente está falando aqui em termos de interesse de logo salvar as vidas e tal, mas nós não podemos... Mas financeiramente são bilhões. Não, imagina a população do mundo inteiro que está precisando disso, e não é só agora, porque essa vacina vai ficar igual a vacina da gripe. Todo ano vai ter que tomar. Todo ano vai ter que tomar, a nova variante vai aparecer, vai ter que renovar a vacina. Então pense o quanto isso significa. A gente está falando dessa nova variante, eu quero ver a hora que vier uma Toyota Bandeirante, um negocinho que daí derruba tudo, porque a variante era fraquinha. Aqueles dois carburadores com o motorzinho deitado, aquilo ali não... Um abraço do doutor Orlando Pessutti, que tem uma variante, coisa mais linda, foi se vacinar com ela lá. Nem brinque, Claudinho, de que a variante vire Toyota, que daí nós estamos mortos, porque esse vírus... O variante é de variação. O carro é uma outra coisa que ela variava da Brasília, também é quase coisa, mas é coisa, a língua portuguesa esse problema. É coisa de brasileiro, ele consegue fazer humor de tudo, né? Até nessa questão, eu recebi também a fotinho lá do vírus dentro de uma variante. Agora ele tem uma variante. Cuidado. Mas a ideia é que esse vírus ele piorou a questão de transmissão. E justamente, por que a gente tem grande dificuldade de segurar a continuidade da transmissão? Porque a pessoa começa a transmitir antes mesmo de sentir alguma coisa. Hoje mesmo eu estava atendendo pacientes e esse foi o desafio. A paciente, ela confessou, doutor, eu estava trabalhando, não estava sentindo nada, eu estava bem. Não tem o porquê parar, né? E veja só como é que ela fez o diagnóstico. Ela trabalha numa casa e ela foi fazer o trabalho dela de todo dia, e foi lavar a roupa e pôs lá o produto de amaciante da roupa, e daí achou que aquele produto estava vencido. Ela foi falar para a patroa, acho que esse produto que você comprou estava vencido. Dela, mas por quê? Não cheira nada, não tem cheiro de nada. E a casa já estava expandindo o cheiro. Daí a patroa viu, menina, você está com Covid. Daí a patroa gerou, estava cheirando. Então, veja, a patroa fez o diagnóstico da empregada que não sentia nada, por causa dela ter perdido o olfato, ela não conseguia mais quando chega nesse sintoma de perda de olfato, ela já está transmitindo algum dias? Tanto é verdade que daí ela foi fazer o exame e a patroa que tem algumas comorbidades, né, as pessoas que já têm alguma doença ficou mais preocupada, foi lá e pagou o exame para fazer. A patroa deu positivo. Ela tinha se contaminado. E era daquelas patroas que não saía de casa, ficava lá e tudo. Quem que se locomovia? A empregada, né? Todo dia tem que pegar o ônibus e tal. Só que ela estava assintomática. Daí ela até me falou, puxa, doutor, até fiquei daí com peso de consciência, mas a própria patroa me falou, você não teve culpa. E é verdade, ela não teve culpa nenhuma, porque ela não sentia nada. Aí, agora, a patroa já está também sintomática, inclusive com sintomas, e com preocupação. Então, estou enfatizando isso para quê? Essa é a grande dificuldade. Agora, hoje, vai ter o almoço do Dia das Mães, vai ter... A gente vai querer ir na casa das pessoas. Né? Aí, mães que estão nos ouvindo, eu sei o quanto vocês amam os filhos, eu sei pela minha própria mãe, que daí liga para os filhos e diz assim, não tem problema, pode vir aqui, pode vir, eu vou fazer almoço para todos vocês, a mãe que gosta de ter os filhos em volta. Mas qual que é o problema? O problema é que depois, se ela for contaminada, esse filho vai ficar com consciência pesada. Puxa, pelos estudos que foram feitos dessa questão da dinâmica do ar no lugar, quanto mais frequentado o lugar for por pessoas, maior é o risco. Independente do tempo que você fique. Independente do tempo. Tipo, no ônibus, alguma coisa, esse risco que o povo briga está correto. E até por conta, nessa questão, desse número de pessoas,
pelo monitoramento. Porque, por exemplo, eu fui lá na casa do meu parente e tal, todos nós nos conhecemos. Então, se um de nós apresentar sintoma logo em seguida, vai levantar o alerta para todo mundo. A gente foi no ambiente público. Aí tinham várias pessoas lá que eu não conheço, não sei para onde que foram, nem o que aconteceu. Se uma delas ficar doente, eu não vou saber. Entendeu? Tá. Nem para me alertar. Então, é mais risco, sem dúvida. Por mais que eu fique 1 hora só junto, eu vou estar no local público, é mais arriscado. Por estar no lugar público. O que o estabelecimento tem que tentar fazer? Tornar esse ambiente o mais ventilado possível. Porque isso está provado também. Quanto mais aberto for o ambiente, quanto mais ventilado, é natural que menor a chance de concentrar o vírus naquele ar. Mesmo esses lugares públicos, a tendência deles é ficar mais fechado. Então vai concentrar o ar, as pessoas respirando, o vírus fica no ar. Esse é o problema. Não é só de eu falar com você diretamente. O vírus fica no ar. Aqui nós estamos num ambiente que o pé direito é enorme, está ventilando de tudo que é lado. Então, o que nós estamos exalando aqui está sumindo imediatamente. Mas se fosse uma sala fechada 3x3... ou se tivesse mais pessoas aqui dentro, se torna mais arriscado. Mais pessoas, mais concentração. Então, não tem como justificar. E esse distanciamento aqui, a gente consegue no restaurante, já não vai conseguir. Numa lanchonete já não vai conseguir. Não vai. Num ônibus não vai conseguir. Eu gosto de cutucar o pessoal do ônibus aqui. Desses dias eu estava brigando no negócio do cartãozinho. E se você precisa pegar o ônibus lá, seu carro quebrou. Se eu precisar pegar um ônibus, o ônibus não tem mais o cobrador dentro. É verdade. E aí o senhor não tem esse cartão, o senhor não consegue andar. Não existe um aplicativo para o senhor comprar essa passagem e pagar com o aplicativo naquele momento. Leva 48 horas para carregar os créditos no aplicativo. Exatamente. Aí eu comentei, falei, mas a multa é na hora que vem, né, do Star. O teu carro ali, você coloca que está ali, você consegue pagar na hora. E uma passagem de ônibus não. Então o pessoal da Urbis, se tiver alguém aí assistindo a gente, os deputados que acompanham a gente aí, os vereadores de Curitiba, pensa um pouquinho nisso aí, eu acho que é um bom projeto para ajudar, porque o turista que vem de fora, né, as empresas já estão economizando que não estão pagando o salário do cobrador, né? Então vamos colaborar, cria um aplicativo, contrata uma empresa no Vale do Pinhão, que tem um monte de startup ali que trabalha com aplicativo e tudo, contrata uma do Paraná, que não vai lá para fora. Vamos para os nossos comerciais rapidinho, e eu quero conversar, porque eu ainda vejo muita gente falando de medicamento precoce, da cloroquina. Eu sei que opinião é que nem o Toba, cada um tem o seu. E hoje nos meios médicos está dando uma divergência nisso, mas nós já vamos conversar sobre isso. Vamos aos comerciais rapidinho e já voltamos. Para você que está acompanhando a gente aqui no Café Claudinho Gaúcho, eu estou com o Dr. Braga aqui. Nós estamos fazendo um apanhado sobre o que foi falado lá do começo. Não vou falar que acertamos ou erramos, mas no que foi alertado. E algumas coisas estão acontecendo. E aí agora se você não conseguiu ver o programa inteiro e quer ver, entra no YouTube da Band Paraná, entra no YouTube do Paraná Querido ou nas redes sociais Paraná Querido, Band Paraná, que vai estar lá na íntegra. Doutor Braga, como eu falei antes dos comerciais, a respeito da cloroquina especificamente, não vou nem falar do tratamento precoce em geral. No fundo, para a ciência verdadeira, não tem muita dúvida. Ele não demonstrou a eficácia que nós gostaríamos. Não demonstrou, não adianta. Tem um monte de gente pesquisa artigo científico. Apesar que artigo científico eu posso escrever também. Ciência também, ela pode servir quando é direcionada para provar o que você quiser. Mas se você vê da maneira ampla, não conseguiu. A maior prova disso é que se funcionasse, a gente não tinha entrado em colapso. Nenhum lugar tinha entrado em colapso. Porque tentaram usar esse remédio em vários lugares até. Não foi só no Brasil. Muitas pessoas têm morrido de problema cardíaco pós-Covid. Tem alguma coisa a ver com esse tanto? Porque o Ney Leprevon, um abraço para o Ney. O Ney perdeu o pai dele. E ele comentou alguma coisa sobre isso. Infelizmente, Claudinho, essa doença ela não se restringe só à fase aguda, que é a fase pulmonar, que é alguns internos. Muitos superaram essa fase, tiveram alta, mas num prazo de até 6 meses depois da internação, tem 25% de mortalidade. Então, de cada 10 que escapa da UTI com vida, em 6 meses ainda morre 25%. Então, desses 400 mil que vieram a óbito com o Covid, nós podemos ter mais 40, 50 mil que não estão contabilizados. Exatamente, como morte, consequência no mínimo 10% dos que
digamos assim, tiveram... Dos que tiveram, não, eu estou falando dos que morreram. Dos que morreram, não, pode ser mais ainda. A mortalidade pode ser maior até dessa segunda onda, porque você pensa, mais gente se recupera do que morre, Sim, né? Graças a Deus se recupera mais Isso, mais gente se recupera. Dos que se recuperaram, daqueles que foram graves, tem demonstrado que até 25%, ou seja, de cada 4, um perece em 6 meses por alguma complicação que o vírus deixou, entendeu? Então são complicações neurológicas, cardíacas, renais. Então esse vírus, na verdade, ele ataca praticamente todo o nosso corpo, não só o pulmão. Por isso que a ideia de evitar a contaminação ainda é muito séria mesmo, nós precisamos manter esse cuidado. E torcer que a vacinação acelere, que seja a vacina da marca que for, tem vacina brasileira sendo desenvolvida. Então eu creio plenamente que nós vamos vencer isso aí, e a mensagem que fica, afinal, o Dia das Mães vai ser de esperança, né? Olha, até a primavera nós vamos estar saindo dessa crise, tá? É uma previsão bem realista isso, então podem crer. Só que nós temos um risco ainda, a terceira onda, isso é verdade. Por isso que agora, Dia das Mães, não baixem a guarda, porque nós temos o risco dessa terceira onda e pode ser muito grave ainda, tá bom? Doutor, a gente falando da questão da cloroquina, eu perguntei da opinião médica, né? Há muito tempo atrás, na época das guerras, o médico tinha a palavra final em tudo. O médico era muito respeitado, por mais que falava-se numa língua unânime. E aconteceu numa guerra de que morreu muita gente, e o médico passava com aquele telescópico, não? Como é que é? Estetoscópio aqui, não. E ia no peito de cada um, e está morto, está morto, está morto, e já vinha os outros atrás jogando pro caminhão. Num desses que esse está morto, eles pegaram o cara aqui, chacoalharam o cara para jogar, o cara falou, ô, eu tô vivo. Falou, cara, fica quieto, você quer saber mais que o médico? Então, antigamente se tinha esse respeito. Hoje, nós vivemos num mundo individual. Com as redes sociais, eu tento explicar sempre para as pessoas que a gente fala assim, a Globo dominou nosso país por muito tempo. Não vou discordar disso, mas ela fazia todos pensarem iguais. Uhum. Hoje, com as redes sociais, a gente tem revistas individuais. Vamos dizer assim, uma revista, uma Isto É, uma Veja, mas ela é feita para mim. Se eu gosto de ver carros, ela vai aparecer carro para mim. Se eu gosto de ver mulher pelada, ela vai aparecer mulher pelada para mim. Se eu gosto de ver bicicleta, ela vai aparecer. Se eu pesquisar máquina para tosar cachorro, vai surgir um monte de máquina para tosar cachorro. E às vezes eu vou conversar com o Dr. Braga em cima das informações que vem na minha rede social. E não é a mesma que vem para ele, não é a mesma que vai para você. Então nós temos que tomar muito cuidado nisso, porque as redes sociais hoje estão manipulando a cabeça das pessoas muito mais do que a Globo ou outras emissoras manipulavam depois. Feliz Dia das Mães para todos, bom fim de semana. Dr. Braga, muito obrigado por comparecer aqui junto com a gente. Obrigado você, Claudinho. Feliz Dia das Mães a todas as mães.